Boa tarde, galerinha do YouTube, meus inscritos, amigos. Apresentar mais uma nova máquina, certo? Seguindo o padrão da SPC-CN10, que é a máquina de solda a ponto caseira portátil. Eu fiz uma alteração de acordo com o que o cliente precisa e ainda não sei o nome que vou dar para essa máquina, pois acabou de sair do forno. Eu só estou apresentando, vou apresentar as habilidades dela, as características, e depois eu acho o nome conforme a especificação dela para colocar no vídeo. Bom, ela é uma máquina solda ponto 220, certo? Portátil. Ela tem uma regulagem de time, normalmente igual a outra anterior que eu apresentei. A chave power geral, a chave de proteção de alta corrente, certo? Conector de cabo usado em computador de alimentação de rede 220, certo? A saída do cabo, um cabo flexível, como a pessoa vai usar para fazer solda na bitola de 0,8 milímetro a 1,2 milímetro, então pude colocar um cabo mais flexível, certo? Ele não suporta em uma alta corrente para soldar a 4 milímetros, mas como é para fazer uma solda mais sensível, esse cabo ele vai funcionar bem melhor para trabalhar em uma bancada com um acabamento, um design bem mais delicado, correto? O cabo ele é bem flexível, vocês podem notar, certo? Um dos cabos eu coloquei espécie de um dispositivo multifunção, porque é uma barra de cobre, certo? Que tem umas ranhuras de 1 milímetro, onde a pessoa pode colocar ou uma chapinha para fixar, para fazer a solda, ou pode colocar um arame de até 1 milímetro também, para ele não ficar deslizando por cima da superfície, onde ele vai dar uma melhor aderência para ficar firme para fazer a solda com a outra ponteira. A outra ponteira também fiz espécie de multifunção, que é um alicate bico fino longo, e fiz uma ponteira de cobre, onde a pessoa coloca a peça, pode colocar a peça na superfície e fazer uma solda localizada, ou colocar um arame na ranhura que eu fiz na superfície, e também com essa ponta, ela é uma ponta bem fina para fazer uma solda bem delicada, certo? Pode fazer uma solda bem localizada, sabe? Um ponto de solda localizado. Ainda coloquei uma garra de jacaré, que serve para segurar a peça bem sensível, peça pequena, né? Que seria difícil, ela iria cair para lá, escorregar na superfície de cobre, então pode se prender também na garra de jacaré e com a ponteira se fazer a solda localizada. Ainda coloquei um parafuso de latão, certo? Para diminuir a transferência de corrente, que o cobre, como para quem entende, o cobre ele é um bom condutor, um condutor muito alto de corrente, correto? E já o latão é menos condutor, então ele serve para dissipar um pouco da corrente. Onde se pode fazer uma solda, digamos aí, uma solda bem mais sensível, correto? Esse alicate, momento que não se vai usar uma solda localizada, que precisa uma precisão grande e não precisa ser localizada, se tira ela, certo?
e a pessoa terá um alicate para prender uma peça, digamos uma peça pequena, não precisa ser uma peça grande, uma peça pequena, e levar num ponto também localizado que quer se fazer a solda e fazer o contato e acionar o pedal para fazer a solda, correto? Então, os cabos e as ponteiras, ela tem multifunção, correto? O acionamento dela é via pedal, certo? Que se coloca no chão e faz o acionamento via pedal com os pés para ficar com a mão livre para trabalhar. Eu só estou com uma mão porque a outra naturalmente estou segurando o celular. Os cabos, eles são tudo conectado por porca com espécie tarraxa, certo? Que basta soltar e tirar e você vai ter com facilidade de tirar os cabos para transporte, né? Transportar a máquina. Você pode fazer um estojo para guardar essa máquina no lugar apropriado e você vai ter ela toda desmontada com grande facilidade, certo? Que depois para você colocar o cabo também é do mesmo jeito que foi fácil de ser tirado, ele vai ser colocado, correto? O cabo do pedal eu fiz com suporte, com terminal de parafusado, também com uma pequena chave de fenda, você consegue soltar os parafusinhos, certo? E também tira-se o pedal, onde você pode armazenar. Depois eu vou fazer uma foto para colocar nesse vídeo, com as peças tudo enrolado, porque são todos cabos flexíveis, com pequeno esforço você agasalha todas as peças da máquina. A máquina, tirando o cabo, ela é totalmente portátil. Fiz um acabamento em alumínio, certo? Ficou uma máquina com design bem arrojado para colocar aí numa bancada. Por exemplo, nesse caso ela vai ser usada em uma ótica, certo? Uma bancada de ótica para soldar armação de óculos. Ok, pessoal, depois eu vou fazer o vídeo, vou juntar com esse vídeo ela soldando, tá, na íntegra, fazendo a solda de teste para apresentar também para o cliente, ok? Aqueles que gostou, deixa um like aí, eu agradeço para ajudar o canal da gente, tá? E sempre vai ter outras novidades. Bom, galera, voltei a montar a máquina e antes de fazer a solda, uma recomendação na hora da montagem, ter um espaço livre para trabalhar com a máquina, certo? Para os cabos, como pode ver, ele fica em linha reta, certo? E a curva, ela não deixar ela feito caracol, assim, por exemplo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com corrente. E a corrente elétrica, quando se faz uma curva, ela cria uma onda eletromagnética. E é onde há perda de corrente, correto? Então, para se aproveitar toda a corrente, sempre o cabo em linha reta. Mesmo com curva, mas que ela não faça um círculo, para ela não criar a forma de onda. Ok? No vídeo anterior da apresentação eu não mostrei o funcionamento, mas como o funcionamento já é normal, certo? Eu estou usando um transformador de 220, 110 para 220, como a potência dela é menos que a outra apresentada, ele vai aguentar tranquilamente. Ligando a máquina, o LED Power funciona. Acionando o pedal sem ligar a proteção de alta corrente, como a outra máquina, ela não funciona o transformador. Então, para ajustar o time, pode se ajustar com ela desligada.
Aí na hora que for fazer a solda, liga. Aí é porque ela estava carregado o capacitor do time, certo? Por isso que sempre manter, a hora que acionar aquela chave, manter as ponteiras longe, não estando encostado, e nunca deixar uma ponteira sobre a outra, tá? Para evitar a descarga de alta corrente. O time, como eu disse, o pedal acionamento com a mão livre, correto? E é isso aí. Logo mais eu faço a soldagem, preparar o celular para fazer a soldagem na íntegra. E o funcionamento dela, nesse caso dessa máquina aqui por baixa corrente, eu não coloquei cooler porque não há necessidade, pois o uso dela, a potência dela vai ser baixa, então apenas com a ventilação já se refrigera o transformador, que ele não chega nem a aquecer porque ele mantém desligado. Ele só vai ligar nesse percurso do acionamento do pedal. Ok, pessoal? Bom, voltando, a água já está aqui. Recomendo a água por quê? Porque no momento que fez a solda, coloca dentro da água, ela esfria instantaneamente. E aproveita dar um choque térmico na solda para ela solidificar mais. Também, no caso, dependendo da peça, um alicate de bico para auxiliar na solda. Bom, vamos lá. Aqui soldou, como pode ver, como pode ver, soldou usando o alicate de bico. Agora vamos usar aquela ponteira que eu falei, que é para fazer uma solda localizada, que vai ser nesse meio aqui. Como eu disse, eu não sou perito em solda, eu faço a máquina. Então, eu não tenho precisão. Agora, para a pessoa soldar bijuteria e soldar, no caso solda sensível assim, ele tem que estar experiente. A solda localizada que eu falei, aí naturalmente que tem que fazer trabalho na peça. Como pode ver, a solda ela ficou, soldou mesmo, tá? Que aí fazendo um acabamento inox, então ela fica uma solda perfeita. Olha, não solta, tá? Ela fica uma solda perfeita. Apareceu uma mensagem do Google Play ali, mas eu acredito que esteja gravando o vídeo. Agora vamos tentar a solda usando a ponta de latão, que eu disse que diminui a corrente, usando também a ponta de cobre.
Natural que depois com a lixa, com uma lima, faz o acabamento da solda, mas veja o tipo de solda que fica, certo? A lima depois faz o acabamento. E como é de inox, ele fica branquinho a cor do metal. Vamos agora fazer uma solda usando a garra jacaré. Usando uma chapa de ponto 80 com arame de ponto 80, usando a garra de jacaré. Para fazer a solda, tomando o cuidado para apresentar no vídeo é outra coisa, pessoal. Mas olha, a solda ela fica perfeita. Ó. Ó. Também ainda com a chapa usando o orifício, ou a ranhura que eu fiz na base de metal, usar uma outra chapa, certo? Com uma solda localizada. Olha a solda como que fica. Aqui ela só fica uma pintinha, e a solda ela fica uma solda aderente.